Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo de volta. Você que esteve na cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, vamos falar sobre isso logo mais. Carlo Cauti vai trazer todos os bastidores desse evento que encerrou hoje, né, Cauti? Chegou um pouquinho mais cedo. Seja muito bem-vindo, quero ouvi-la sobre essa publicação do Jorge Messias, advogado-geral da União, defendendo aí a questão de justiça tributária. Temos muito falado sobre essa questão desde a briga ali em relação ao IOF, que agora o ministro Alexandre de Moraes também entrou aí no páreo na discussão. E parece que Jorge Messias, na tarde de hoje, se manifestou na rede social em relação a essa publicação. Nós temos aí, para quem nos acompanha, ele disse o seguinte, Jorge Messias: sim, fica tranquilo que é por minha conta. Um abraço em relação a essa publicação que nós trouxemos do final de semana, Carlo Cauti, que foi, que havia sido ali, né, conteúdo patrocinado, publicado na Rede X pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Está aí a resposta, então, do AGU. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Paula. Então, que mostre o recibo de que ele pagou o impulsionamento, né? Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Ana, Silvio, nosso público. Que mostre que foi ele que pagou e não fomos nós que pagamos, porque já estamos um pouco cansados de ter que pagar a TV Lula, a propaganda oficial do governo, agora a mudança também de logo e de lema que o Sidônio quer implementar, porque aparentemente viu que esse União em Reconstrução e esse logo Brasil com vermelho, e não tem o vermelho na bandeira brasileira, irritou bastante gente, né? Mas eu queria entrar um pouco no mérito também dessa mensagem que foi amplificada com dinheiro em cima disso pelo Jorge Messias, porque é um conjunto de mentiras ou de falácias, né? Primeiro, quando o governo Lula usa a palavra justiça tributária em bom português, a gente pode traduzir com tortura fiscal, porque significa aumentar os impostos em cima da classe média e não só em cima dos super ricos, como eles chamam, em cima de quem ganha um pouquinho a mais daquilo que eles acham o necessário e tem que ser, obviamente, tributado sem dó nem piedade, porque quem ganha mais é naturalmente o inimigo do povo, né? Usando a terminologia soviética que eles estão abusando. É nada mais do que uma opressão tributária, não é justiça tributária, é opressão tributária. E começa com quem pega um financiamento para um carro, paga um seguro para uma moto, tem que comprar uma casa, faz qualquer operação financeira, vai ter que pagar mais IOF, segundo eles. Agora, quem faz operações de investimento, quem quer preservar o seu patrimônio, quem quer comprar uma LCA, uma LC, esses então devem ser taxados sem nenhum tipo de limitação, que era a ideia, né, desse decreto infame do governo. Então, Jorge Messias basicamente está pedindo uma república dos vampiros, que vão em cima das carteiras dos brasileiros e tentam pegar o dinheiro de lá para fazer o quê? Populismo fiscal, que essa é outra coisa que não está, que não aparece na mensagem, mas aparece nas medidas do governo Lula. O que é populismo fiscal? Luz de graça para 90 milhões de brasileiros, que não existe em nenhum país do mundo, tirando a Venezuela ou tirando a Argentina, pré-Milei, feito para tentar comprar votos em perspectiva das eleições do ano que vem, tentar dar gás de graça também para milhões de brasileiros, outro populismo desenfreado, querer eventualmente aumentar o salário mínimo acima da inflação, em termos reais. O ano que vem, com certeza, teremos o aumento do Bolsa Família. A gente poderia continuar por horas. Mas esta é a receita perfeita para o desastre econômico. Não existe nenhum país na história da humanidade que conseguiu se desenvolver ou ficar mais rico, mais próspero, aumentando os impostos. Não existe aqui nem querer tentar voar puxando pelos laços dos sapatos. Você não vai para lugar nenhum. Só que na lógica, que o Silvio está bem contando, empoeirada, mofada, dos economistas que compõem o governo, Haddad, Mercadante, entre outros, né? Eles acham que é a receita para a felicidade. Os impostos estão entre o governo e a felicidade, então é só aplicá-los. Então, basicamente, só para resumir, em política econômica ruim, o governo Lula consegue ganhar o ouro, a prata e o bronze, e também em gasto público inútil, como esse impulsionamento desse post do Messias, eles também perdem a vergonha e o pudor de falar besteiras em Mundo Visão.
Augusto Nunes, muito boa noite. Augusto, seja bem-vindo. Mais uma semana aí começando. A gente abre com essa publicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, falando em justiça tributária no governo do PT. Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Cauti, meu amigo, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O essencial é que o governo retomou essa conversa de pobre contra rico. Quem é super rico? O dono da Odebrecht, por exemplo, os donos são super ricos. São amigos do Lula, construíram o estádio do Corinthians com o dinheiro que nos roubaram, fizeram o Petrolão. Esses são os super ricos. O governo dá dinheiro para eles. O Toffoli, que era o amigo do meu pai, está perdoando as dívidas dos super ricos. Quer dizer, isso aí é conversa fiada. Agora, o que mais me incomoda é o Lula achar que o povo brasileiro é constituído por um bando de idiotas que esquecem as coisas e não esquecem. Está aqui. Peguei ao acaso, tá? Puxei, só botei aqui, ó, Lula acaba com a pobreza. E aí vem uma informação. Em 18 de novembro de 2024, o Lula disse que havia tirado da pobreza extrema, tirado da pobreza. Desde janeiro de 2023, 24 milhões e 500 mil brasileiros. Olha só como ele inventa números, ele vai jogando, quer dizer, os pobres que existiam antes do governo Lula continuaram a existir por um motivo muito simples. Ele precisa da pobreza e da ignorância para ter os votos que tinha. Não terá agora.